Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero destacar aqui o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno, nós te louvamos, Deus, e seguimos, ó Pai, neste culto, Deus, onde estamos sendo instruídos pelo Senhor, e também, Deus, onde respondemos louvando ao Senhor, com salmos, hinos, louvando os teus grandes feitos. Agora, Deus, estamos diante da tua santíssima palavra, e nós carecemos, Deus, necessitamos que o Senhor nos ensine, Deus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos cure, que o Senhor transforme o que precisa ser transformado em nós. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. E nós precisamos, Senhor, desse teu auxílio, nós precisamos, Deus, desse teu amor, nós precisamos dessa tua direção, dessa tua proteção, dessa tua provisão, desse teu cuidado. A sua palavra, ela é muito importante para nós, Senhor, e nós lhe pedimos então que o seu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Eu peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados, e rogo ao Senhor que tudo que for falado aqui seja dirigido somente pelo Senhor, através do teu Santo Espírito, e que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus Todo-Poderoso em glória, a quem foi dada toda autoridade, sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo que existe. O texto fala de uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. Vos convido a ler o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, uma atitude de submissão, de reverência, de humildade do ser humano, onde o indivíduo se despoja de todo orgulho, de toda sensação de autossuficiência, de toda a sensação de independência com relação a Deus, onde ele literalmente se prostra, ele se ajoelha diante de Deus o Pai. Ou seja, uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. E esses joelhos dobrados trarão as maiores vitórias que esse indivíduo sequer pode imaginar, sequer pode pensar. Veja o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos, ou até mesmo do que pensamos. Então esta atitude, que parece ser uma atitude muito simples, ela é uma atitude que pode trazer as maiores vitórias que o indivíduo sequer pode pensar. Ou seja, uma postura de humildade e submissão diante da maior força do universo. Me ponho de joelhos diante do Pai, não diante de homens, não diante de tradições, não diante de costumes, mas diante de Deus. E esta maior força do universo, que é o próprio Deus, que contém o maior poder do mundo, ele não ostenta força. Deus não precisa disso. Nós vemos não só nas narrativas bíblicas, mas ao longo da história da humanidade, que os grandes imperadores, os grandes estadistas, os ditadores, os generais de exércitos, aquelas pessoas que estavam incumbidas de autoridade, que desejavam conquistar o mundo, conquistar a Europa, eles ostentavam força e opulência. Foi assim com Senaqueribe, o rei da Síria. Foi assim com os impérios que surgiram, o Império Grego, o Império de Nabucodonosor, o Império Caldeu, da Babilônia, né? Foi assim com o Império Romano, ostentando força cada vez mais. Foi assim com Hitler e o nazismo, foi assim com Napoleão Bonaparte, é assim com os grandes ditadores, Stalin e outros, eles demonstrando força, querendo ostentar força e poder para intimidar os menores. Agora note que o indivíduo cristão, aquele indivíduo que conhece a Deus, ele tem uma postura de submissão e reverência, de joelhos dobrados, diante da maior força do universo, que é o próprio Deus, e esta maior força do universo não ostenta a sua força. Ou seja, o maior poder do mundo não ostenta força. Ele não precisa disso. Ele fortalece o indivíduo cristão no seu interior. Deus age maravilhosamente na vida da igreja hoje, e muitas pessoas nem percebem que Deus está agindo. Muitas vezes no Antigo Testamento Deus mostrou sua força, como por exemplo nas pragas do Egito, para sair do Egito. Deus se fez conhecer o seu poder, a sua glória. Mas Deus fez isso não como uma ostentação, mas como um ensino para que o indivíduo cristão futuramente pudesse olhar e saber quem é o Deus diante do qual ele se ajoelha. Então Deus é a maior força do universo, que não precisa ficar ostentando força, porque o seu povo sabe que ele é forte. Veja aqui o verso 15. De quem toma o nome, vamos ler o 14 e o 15 para fazer sentido, né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Só uma breve particularidade aqui. Quando ele diz por essa causa, talvez, provavelmente, né? Provavelmente não. Com certeza, ele está se referindo ao possível desmaio da fragilidade do seu povo, que ele descreve no verso 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçais, não desanime, não desmaie, porque eu, sendo apóstolo, Paulo sendo apóstolo, estou passando tribulações. Não desmaie com as circunstâncias que estão ao redor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E agora sim vamos analisar o verso 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Veja que o apóstolo Paulo, ele une todo o povo de Deus nessa palavra família. O apóstolo Paulo, chamado por Cristo para ser o pregador dos gentios, ele veio ensinar
que Deus endureceu em parte o coração dos judeus para que o Evangelho pudesse chegar aos gentios, e que os gentios também eram filhos de Abraão, herdeiros da promessa de Abraão. Tudo isso Paulo ensina nas suas cartas. E na carta aos Efésios ele fala que Deus então ele quebrou a parede da inimizade que havia entre os judeus e os gentios, tornando todos um só. Em Cristo, todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão, e somos irmãos na fé, sendo judeus ou gentios. O filtro não é ser judeu nem gentil, o filtro é crer em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele unifica todos aqueles que creem em Cristo como membros de uma única família, ou seja, de uma única linhagem de filhos de Abraão, que foi instituído por Deus no passado como pai de muitas nações. Abraão é pai do Brasil? Não, mas ele é pai de muitos brasileiros que se converteram a Cristo, e assim com relação a todas as outras nações. Então o apóstolo Paulo, ele une nesse nome família uma linhagem de filhos de Abraão. E olha que interessante que ele vem dizer aqui, não só os que estão vivos atualmente, contemporâneos na nossa geração, não só esses, mas tanto no céu como na terra, aqueles que estão no céu também. Olha só, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, ou seja, uma família única e pessoas que estão vivas e conscientes hoje no céu. Quero convidá-los a algo que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 20, verso 38. Eu gosto muito desse versículo, que Jesus nos ensina que todos estão vivos e conscientes, não tem ninguém desmaiado, adormecido, não tem ninguém nessa condição diante de Deus. Todos estão vivos diante de Deus, todos estão vivos e conscientes. Veja o que diz aqui Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, nesse texto, no verso 37, Jesus está ensinando por que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, sendo que esses patriarcas já morreram há muito tempo. É porque para Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e como todas as outras pessoas estão vivos, para Deus todos vivem. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E o apóstolo Paulo então ele fala que por essa causa, para que não desmaieis na fé, diante de tribulações, que a sua liderança esteja sofrendo, que você esteja sofrendo, as circunstâncias que a igreja esteja passando, não desmaie na fé, não desfaleça a sua mão. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por causa disso, me ponho de joelhos diante do Pai, a maior força do universo, é nele que está o poder, não é em nós, de quem toma o nome toda a família, ou seja, todos os que creem em Cristo, que são filhos de Abraão, tanto no céu, aqueles que já estão lá, como na terra. Ou seja, somos todos unidos no mesmo corpo, na mesma família, da mesma linhagem, há uma união absoluta e todos estão louvando a Deus, seja no céu, seja na terra. Todo o povo de Deus está louvando a Deus, assim como todos os ímpios, de uma forma ou de outra, eles estão blasfemando e zombando de Deus, seja blasfemando no inferno, seja zombando e rejeitando a Deus na vida aqui presente. Mas aqui está falando de salvos, tanto no céu como na terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, e para Deus todos vivem. Por isso que houve o monte da transfiguração, onde Elias e Moisés apareceram ali para Cristo, pois eles viviam, estavam vivos e apareceram ali para Cristo. Então nós vemos aqui no verso 16 que existe dentro dessa situação um fortalecimento em você. Basta dobrar os seus joelhos por uma causa, mas dobrar os seus joelhos não diante de situações que você quer, dobrar os seus joelhos diante do Pai, não dobrar os seus joelhos diante de pessoas que possam ter algum tipo de poder sobre a sua vida, mas dobrar os seus joelhos diante do Pai, esse sim, que é o maior poder do universo. Note,
verso 16, para que, segundo a sua glória, vos conceda. Aqui ele vai falar algo, né? Que seja fortalecido em poder todo. Mas, vamos parar nesse vos conceda. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, eu em submissão, diante da maior força do mundo, que não preciso ostentar essa força da minha vida, simplesmente porque eu sei que força é essa. Deus não precisa ostentar força para que eu creia que Ele é todo poderoso. Eu sei que Ele é todo poderoso. Ele me faz saber que Ele é todo poderoso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Você começa a ver que poder maravilhoso de Deus, que até os mortos Ele tem como vivos, porque estão vivos com Ele lá, mesmo que eu não veja esses mortos. Eu não vejo Abraão, Isaac e Jacó, mas eles estão com Deus, e Deus está governando com eles, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, por essa causa eu ponho os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, não segundo outro fator, não aqui, não é por causa do meu merecimento, tanto para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Então, é segundo, não o meu merecimento, não o tempo que eu estou esperando, não as minhas ideias particulares a respeito do Evangelho, não os meus pensamentos pessoais, não os meus desejos, não as minhas exigências, não os meus caprichos, mas segundo a riqueza da sua glória. Este Deus que é todo poderoso, que é rico em glória, sabe o que fazer, como fazer e quando fazer e por que fazer. Ou seja, nos cabe descansar nele. É dele todo o trabalho. Lembra disso? Porque é dele, é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Tempo, não me compete saber tempos. Isso não é autorizado a mim saber tempos e épocas. Isso é do poder exclusivo de Deus. Mas Ele tem esse poder. Para segundo a sua riqueza da glória, vos conceda. Agora olha só, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E aqui o apóstolo Paulo está falando de um fortalecimento interno, não um fortalecimento de aparência, em que os outros vão olhar para nós e falar assim: nossa, como ele é forte, como ele tem fé, nossa, como ela é poderosa, nossa, nós não estamos ostentando nada, nem queremos ostentar nada, mas Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos concede um fortalecimento interno, que mesmo as pessoas ao redor de repente não veem, podem não ver, mas nós temos esse fortalecimento interno. Ou se não temos, podemos pedir a Ele que nos conceda, porque Ele é poderoso para nos conceder. E nós não precisamos ostentar isso para ninguém. Não é esse o objetivo pelo qual, para que você fique orgulhoso, para que os outros se submetam a você, para que os outros abaixem a cabeça. Não é esse o objetivo. É para que você seja forte interiormente mesmo, porque é Ele que concede esta força. Note, para que, segundo a riqueza da sua glória, verso 16, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, com letra maiúscula, no homem interior, ou seja, o Espírito Santo fortalecendo você de dentro para fora, na singeleza das suas atitudes, na humildade do seu posicionamento, na submissão de quando você se ajoelha no teu quarto numa oração súplice a Deus. É aí que Ele está te fortalecendo. Não é quando você está se tornando doutor em teologia, doutor em espírito do não sei o que lá, ou não, é bom estudar, obviamente, não estamos falando contra isso não, mas estamos falando como Deus fortalece, não para ostentar, mas interiormente, na nossa humildade, porque de fato somos muito pequenos diante de Deus, né? Então, um fortalecimento interno
que não em aparência de força, mas em submissão, e joelhos dobrados, não diante de homens ou situações, mas joelhos dobrados diante de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E esse fortalecimento no homem interior, ele vai se expandir do nosso espírito para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vontade. A nossa vontade, ela começa a ser modificada, entenda bem, não o nosso desejo. Nosso desejo continua igual. Porque o desejo é um instinto natural. Lembra? Recentemente eu fiz um sermão sobre desejo e vontade. O desejo, ele continua igual, é um instinto natural, né? Cada um tem desejo. Mas a vontade é onde está o poder de tomar as decisões sobre si mesmo, sobre o que fazer. A vontade é onde está o poder de tomar decisão sobre o próprio desejo. Que até mencionei, né? O homem tem desejo de comer uma bolacha lá que tem gordura trans, mas a vontade dele é ficar saudável, então ele vai e come alface, né? Então, este fortalecimento interior, ele vai se expandir do Espírito Santo que habita em nós, para a nossa mente, nosso coração e nossa vontade. Veja, nessa construção que o apóstolo Paulo está falando, veja como uma simples atitude, uma atitude de submissão, de humildade, diante de Deus, sincera, diante de Deus, no teu quarto, sem que ninguém veja, você ajoelhado diante de Deus, veja como coisas começam a acontecer através disso, como as coisas vão se, como Deus vai te fortalecendo, né? Então o Espírito Santo vai fortalecendo você interiormente, e essa força começa a passar para a sua mente, seu coração e sua vontade, ou seja, o seu coração que fabrica ídolos e maus desígnios, começa então a querer olhar as coisas de outra forma. A sua mente, que é onde conduz o seu corpo, o que você pretende fazer, os seus planos e tudo, começa a ser fortalecido na confiança em Deus. Você começa a viver mais confiante, e isso vai resultar lá na sua vontade. A sua vontade é onde você vai tomar decisões importantes sobre o seu desejo e sobre o que é bom e o que é mal. Então, note que uma simples atitude humilde vai trazendo tanto fortalecimento. E às vezes quem está do lado de fora olha e fala: puxa, como é fraquinha essa mulher. Nossa, como é fraquinho esse homem. Está acontecendo. Mas Deus está te fortalecendo, porque não nos importa se pensem que somos fracos ou fortes. Verso 17. E assim, note que quando ele fala "e assim", isso é um resultado de uma ação. Não é algo que vai acontecer sem essa estrutura preliminar que nós vimos até agora. E assim, habite Cristo no vosso coração. Aí Cristo estará habitando no vosso coração, pela fé, estando vós, note muito bem, arraigados e alicerçados. Arraigados é o quê? É como, imagina, qual que é a árvore mais forte, aquela carvalho, né? Aquelas árvores frondosas, opulentes, aquela árvore que pode bater ali terremoto e tudo, as outras árvores saem voando, né? Aquele ciclone, terremoto, tufão, as outras árvores saem voando e ele fica lá. Passou por não sei quantos furacões e está lá, enraizado. Imagina essas ilhas que tem esses furacões e tudo, aquela árvore que tem 400 anos, ela está lá, certo? Esse é o arraigados, tá? E alicerçados, né? Imagina um arranha-céu, você vai lá em São Paulo, sei lá, no Rio de Janeiro, essas grandes cidades assim, tem aqueles arranha-céu, né, que é enorme mesmo, o fundamento dele, sei lá como tem um negócio para segurar tudo aquilo, tá? Então, nesse sentido, olha só, verso 17: e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em força, coragem, opulência, violência, punho de ferro? Não, em amor. Em amor.
aquele indivíduo ali humilde que dobra os joelhos, reconhecendo a sua pequenez, mas dobra os joelhos diante da maior força que existe, que não precisa ostentar para ele, porque ele reconhece com fé, com confiança, que aquele Deus é forte. Ele começa a ser fortalecido, ele não vai desmaiar diante das circunstâncias, porque aparentemente está tudo ruim, ele não vai desmaiar por causa disso, mas aí ele começa a ser fortalecido interiormente pelo Espírito Santo, pela fé, arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, sabe por que eu sei que eu estou fazendo certo? Sabe por que eu sei que Deus vai abençoar isso? Porque isso aqui é amor. Então é quando o indivíduo ele olha para si mesmo e ele vê, ele começa a ver o que ele está buscando, o que ele está querendo e o fortalecimento que ele precisa, se é para viver em amor ou se é para viver nas suas paixões pessoais. Está dando para entender o raciocínio? Arraigados e fundamentados em amor. Deus é amor, as coisas de Deus é amor, a igreja é amor, a família é amor, o cuidar das pessoas é amor, o estar bem para atender aquele que não está bem, querer estar bem por esse objetivo, para atender aquele que está bem, é amor. Nos unirmos numa reunião de oração para orarmos por pessoas, é amor. Estarmos juntos num corpo, fazendo uma obra, é amor. Alicerçados em amor. E assim nós vamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo dentro de nós. Agora olha só, verso 18, a fim de, então ó, o verso 17, e assim, como resultado de toda aquela estrutura, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que, para o quê? E olha só que interessante, a fim de poderdes compreender. Irmãos, uma coisa que nós sempre falamos, a fé cristã, ela não é uma coisa assim de pessoas alienadas, ou desvaneio, ou pessoas que vivem em emoções, e estão no ar, não estão fundamentadas em nada, sabe? Só em emoções, em momentos, em visões, e coisa não. A fé cristã, ela é compreensão de fatos que nós não vemos, mas são fatos. Compreensão dessa força, desse poder de Deus, que tanto nos auxilia na nossa vida. E olha só, a fim de poderdes compreender, é necessário que o cristão, que a igreja, compreenda o seu Deus, compreenda a obra de Deus, e não fica vivendo de emoções e emoções, porque isso é vazio, isso não tem raiz, é só como nuvens. Olha só, a fim de poderdes compreender, note, com bastante atenção, a fim de poder compreender você sozinho, isolado, para que você seja alguém forte. É isso que está falando aqui? Não, está dizendo assim, a fim de compreender com todos os santos. Lembra que ele fala aqui? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Esta comunhão santa que nós não podemos perder. Irmãos, nós temos comunhão com os irmãos aqui, com os irmãos que estão no céu. Nós estamos em comunhão com o povo de Deus. Se você não quer estar em comunhão com a sua igreja, como que você quer estar em comunhão com o céu, com Deus? Se nem com os irmãos da sua igreja você quer ter comunhão. Se a tua vida está cada vez mais individualista, você quer ser cada vez mais sozinho, mais isolado, não é família, não há comunhão, não há compreensão. E aqui está dizendo assim, a fim de poder compreender com todos os santos. Esse com é uma conjunção, não é apenas para eu entender, mas é para eu entender junto com vocês. E não é só para nós da nossa igreja que entender, é para todo cristão fiel, para que todos nós possamos entender quem é esse Deus grande e maravilhoso que nos fortalece quando nós estamos em uma oração súplice, em momento de submissão total, ajoelhados diante dele, não exigindo coisas no trono lá como se nós fôssemos o reizinho e querendo um monte de coisa.
Não, mas em submissão a Ele, falar, o Senhor é Deus e nós aqui, Senhor, nós somos todos miseráveis pecadores que devemos ser gratos ao Senhor, alcançados pela graça. Um dia de vida que o Senhor já nos deu e nos salvou, isso é graça sobre graça, não, na verdade nem precisamos de mais nada. Só que a gente quer outras coisas aqui na vida, né, que a gente precisa. Então, em submissão a Deus. Agora olha só, vamos seguindo. A fim de poderdes, a fim de que você possa compreender, finalmente, a fim de que eu possa compreender, mas não sozinho, para o meu uso egoísta, individual, mas com todos os santos, todos nós juntos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O que o apóstolo Paulo quer dizer sobre isso, né? Eu fiz um estudo recentemente, faz tempo já, sobre a carta aos Efésios, né? E a gente pegou aqui, vou abordar de forma rápida, 4 dimensões que descrevem todo o bem de Deus e o poder de Deus, alicerçados e arraizados em amor, lembra, né? Para que a gente possa compreender todo esse poder de Deus que é diante de quem nós nos ajoelhamos nos nossos momentos ali de submissão total a Ele, tá? 4 dimensões. Largura, abrange todos os salvos. A largura de Deus abrange toda a sua igreja em todas as eras no mundo inteiro. Se você quiser olhar ali Marcos, capítulo 16, verso 15, senão você só ouça. Eu só coloquei aqui para fundamentar, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então a largura de Deus é abrangente, é alcançar o mundo inteiro que Deus dá conta. Então esse Deus de quem nós nos ajoelhamos diante dele é um Deus que tem competência e poder em alcançar o mundo de todas as eras. Nós nem podemos imaginar a quantidade de pessoas que dá isso, né? Ele deu essa ordem: vá para o mundo inteiro, pregue o evangelho para toda criatura, porque a largura é imensa, vai caber todo mundo, tem o poder de sustentar todo mundo na fé, tem o poder de fortalecer a todos. Se todos esses se ajoelharem em oração súplice, eu estarei agindo no mesmo momento, na mesma hora, em todos, porque eu sou todo poderoso, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu estou com todos eles. A largura é imensa, não há poder igual no mundo, eu posso te garantir, não há NASA, não há exércitos, não há tecnologia, não há poder igual a esse no mundo inteiro. Não há palavra com tamanha força que possa arregimentar tantas pessoas e sustentar tantas pessoas num propósito como a largura que o apóstolo Paulo se refere aqui sobre Deus. A largura e o comprimento, ou seja, todos os tempos. Se você olhar aqui no própria carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Olha só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, antes da fundação do mundo. Ou seja, o cumprimento de Deus antes do tempo ser estabelecido. Deus está antes do tempo, Deus existia antes do tempo. E veja também aqui, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que quer dizer isso aqui? Enquanto houver um eleito ainda a ser alcançado, a promessa não vai se cumprir, porque Deus é longânimo e vai alcançar todos, nenhum se perderá. Nenhum do que Ele decidiu lá antes da fundação do mundo. Procure entender que poder é esse.
Nenhum daqueles que ele decidiu antes da fundação do mundo, antes de estabelecer o tempo, porque Deus não é criado no tempo. Deus, ele não foi criado, ele simplesmente existe. Antes de todas as coisas, tudo que você possa imaginar, foi ele que criou. Então, irmãos, no sentido de tempo, no sentido o que faz este mundo, né, reger, tá? Largura, comprimento, altura, estende-se do céu, de onde veio a decisão de enviar o próprio Filho, e onde o próprio Filho, como nós vemos lá em Filipenses 2, 6 a 8, aceitou a missão de esvaziar-se da glória de Deus e vir pisar neste mundo tenebroso para buscar e salvar o perdido. Largura, comprimento, altura e a profundidade, ou seja, suportou todo o sofrimento por nós, para desenvolver em nós essa fé, para que nós possamos compreender, junto com todos os santos, essa grandeza de Deus. Veja aqui Salmo 18, verso 5. Salmo 18, verso 5. Cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Ou seja, não existe um lugar de sofrimento tão intenso que o homem esteja, que Deus esteja impossibilitado de alcançar. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Por isso, não desfaleçam as vossas mãos. E também em 1 Pedro 2, 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, não há lugar tão profundo que ele não possa ir para nos alcançar. Ele foi no lugar mais profundo, o lugar mais profundo que existe. Desceu de fato ao inferno, sofrendo todo tipo de angústia e sofrimento físico para nos alcançar. Então, aquele a quem nós nos submetemos em oração súplice, ajoelhados, ele demonstra em largura, comprimento, altura e profundidade um poder que mais ninguém nem nada pode ter no mundo. E nós alcançamos esse poder sendo fracos, em humildade, ajoelhando-nos diante dele, não exigindo dele as nossas questões, exigindo que ele faça o que nós queremos. Não isso. Isso ele não vai fazer. Deus não vai se submeter a isso, não. Ninguém dá prazo a Deus. Olha, Deus, o Senhor me faz isso até o mês que vem, senão eu não vou mais na igreja. Quem é o homem para dar prazo para Deus? É claro que Deus não vai se submeter a isso, é óbvio que não. Mas quando nós estamos em oração súplice, ajoelhados, com humildade diante de Deus, ele vai nos surpreender, né? Assim o verso 20, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só precisamos definir como vamos fazer isso. Se é em humildade ou se é como essas pessoas fazem hoje em dia, exigindo que Deus faça alguma coisa nesse sentido. Depois o verso 19, também ele é bastante interessante, porque ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados. Já reparou isso nesse texto? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que é ser tomado? É ser tirado deste lugar raso que a pessoa está e ser tomado, ser cheio das coisas de Deus, ser tirado dos seus próprios pensamentos, ser tirado das suas falsas crenças, ser tirado das suas falsas ideias e planos que não vão dar em nada, só vão trazer consequências temporais aí, mas ser tomado disso e ser cheio de toda a plenitude de Deus, toda a graça desse que tem todo o poder, sendo nós aqueles humildes que ajoelhamos por uma causa, mas diante dele, com uma humilhação sincera, né? Humilhai-vos, portanto, diante da forte mão de Deus, porque a seu tempo ele te exaltará. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina.
O verso 20, né? O verso 20 mostra que não é um mantra, mas é para quem é atuante em Cristo, reconhecendo a grandeza de Deus, ajoelhado em oração. Veja, ora, há aquele, aqui tem uma crase, né? É como para aquele. Ora, há aquele que é poderoso. Agora ele diz aqui, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que ele está dizendo aqui? Que isso daqui não é um mantra. Isso aqui não é para tirar esse versículo de todo esse contexto e falar, olha, Deus pode fazer muito mais do que eu peço e do que eu imagino. Se é que você está pedindo, imaginando coisas que não, que são muitas vezes contrárias às Escrituras, ou só pelo fato de você ser crente. Não, não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui, no verso 20, ele é uma consequência de toda essa estrutura. Então, daquela forma humilde que você se colocou no começo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, não é um mantra, é o resultado, a conclusão de se colocar de joelhos em submissão diante da maior força do mundo que existe e que vai operar o poder dentro de nós, nos levando à plenitude de Cristo, nós estando arraigados nesse amor e edificados nesse amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória, atenção, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Sem igreja não há salvação, não há. Você fala, mas quem fala isso é a heresia dos católicos e tal. Bom, os católicos romanos eles têm muitos erros e os erros foram reformados e corrigidos, E hoje temos uma igreja fiel sem os erros, que voltamos aos ensinos apostólicos. Mas aonde na Bíblia fala que há salvação individual fora da igreja, longe da igreja, longe do corpo, longe da família, longe dos irmãos, longe da Santa Comunhão? Onde está isso? Que a pessoa pode viver totalmente isolada do corpo de Cristo. Então, é um pensamento lógico. Não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Mas sem a igreja não vai haver salvação. Vai haver salvação se a pessoa morreu e não deu tempo de ingressar na igreja. Se converteu e morreu, não deu tempo de ingressar na igreja, sim, de fato ela é salva. Mas eu estou me referindo a pessoas que se julgam convertidas, mas rejeitam a Santa Igreja de Cristo. Ora, os inimigos da Igreja de Cristo são inimigos do próprio Cristo. Os perseguidores da Igreja de Cristo são inimigos, são perseguidores do próprio Cristo. Quem rejeita a Igreja de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Então é por isso que ele termina esse texto, por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, certo? Na Santa Comunhão, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja, portanto, ela é a perfeita união do cristão com Cristo. É o perfeito casamento do cristão com Cristo. É o local da manifestação da glória de Deus, como nós vimos até ontem lá, lendo a oração sacerdotal de Cristo, Está em João 17, 21, 26. E por fim, irmãos, a igreja é coluna e baluarte. Nela estaremos unidos com Cristo, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas como que nós estamos de fato nessa família cristã? Nos colocando de joelhos diante do Pai, e não todo poderosos diante do Pai, mas em submissão e reverência, reconhecendo que o poder é Ele, e que nós somos falhos, mas o poder é Ele. Amém. Que Deus glorifique essa palavra. Vamos louvar.